Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de letras, dessa vez aí com a disciplina de literatura portuguesa, modernidade e pós-modernidade. É um prazer estar com vocês novamente, contribuindo aí para a formação de todos. Já somos conhecidos, mas não custa me apresentar, reapresentar. Eu sou o professor Alex Vanúbio Mendes, graduado em Letras, Filosofia, Sociologia e Pedagogia, especialista em educação e muito feliz por mais essa nova experiência, né? Eu sempre digo que toda vez que a gente volta melhor, né? A gente volta com novos sonhos, novas perspectivas, né? Novas situações. Então, é um prazer estar com vocês e contribuir com esse processo de inclusão que temos aí através do ensino superior. Através do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, vocês têm a condição, né, de cursar com êxito aí a licenciatura em letras. Então, para que tenhamos aí um bom resultado, né, mais essa disciplina, eu solicito de vocês aí extrema disposição, né, para a leitura do nosso material, né, para o carinho ao assistir às videoaulas, né, atenta e minuciosa aí aos detalhes que a gente vai tratar sobre a literatura portuguesa, especificamente nesse período. Então, o material que venho trazer para vocês é um material de suma importância, né? Além do material didático que está na plataforma de vocês, a gente vai ter também o nosso material de apoio, né? Que são as apostilas, né? O vídeo a qual eu vos falo. Esse material ele vai servir aí de apoio para as atividades práticas, né? Também para as avaliações, então é bom que a gente faça, né, uma leitura, uma análise desse material para que a gente tenha êxito, né, na nossa jornada. Teremos lá na nossa plataforma, né, o Fórum Tira Dúvidas, que é para vocês poderem conversar comigo, né, existindo alguma dúvida em alguma situação. Então, basta vocês fazer presente, né, o ensino à distância, ele funciona assim, a gente precisa da interação do aluno, a gente precisa que vocês participem das atividades ali, né, para que haja um engajamento, para que haja ali, né, o fechamento concreto da disciplina com um valor bacana, didático, pedagógico, né. Cumprimento dos prazos também é de suma importância. Infelizmente, a gente não pode estar abrindo, né, e reabrindo aí as atividades, né, por conta de algum, 2 ou 3 alunos que perderam o prazo. Então, seguiremos aí fielmente o nosso cronograma, né, de atividades para que ninguém saia prejudicado, né? Nem o polo X, nem o polo Y, nem o professor junto à instituição de ensino. Então, cumprindo aí todos os prazos, todos de um lado, lado A e lado B, a gente fecha aí todos os nossos processos educacionais, tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, feliz por estar com vocês. E neste momento, né, nós vamos iniciar aí os nossos estudos falando aí do modernismo em Portugal, né? Vamos fazer aí uma contextualização para a gente poder entender, né, um pouco aí sobre esse momento histórico, né, em que o modernismo em Portugal ele aconteceu e como é que ele se desenvolveu, né? Então é muito bom lembrar que o início aí desse movimento ele vai coincidir aí um pouco, né, com o início do movimento aqui também no Brasil, né, que foi ali mais ou menos no século XX. Então lá para o ano de 1915, né? Então é o marco oficial aí para o surgimento desse movimento. Então lá em Portugal o que aconteceu foi a criação da revista Orfeu, né, uma revista super importante ali, tanto para a época quanto para hoje, né, obviamente, ela ainda é muito lembrada, né, ela foi aí o pontapé inicial, digamos assim, né, o divisor das águas para o início aí do movimento. Agora, vale lembrar aí que todos os movimentos, né, eles não começam numa data específica ou em um dia específico, né, mas os estudiosos ali, eles acabam escolhendo um ponto de partida, né, um marco para atribuir aí ao início de um determinado movimento. Então, e aqui, né, no modernismo, temos aí a publicação da revista Orfeu. Outra coisa muito importante é que nesse movimento, né, um pouco depois aí do início oficial do movimento em 1917, ocorria aí a Revolução Russa, né, e também ali
Ocorria a Revolução Russa em 1914 até 1918. Então, um pouquinho antes, né, e até depois, uns anos ali do início do movimento, acontecia a Primeira Guerra Mundial, né, um evento histórico muito relevante e que acabou influenciando aí o mundo inteiro, impactando inclusive aí nas artes e na literatura. Também havia, é importante a gente falar, claro, né, da contextualização desse processo todinho, mas também havia aí nesse momento histórico a disputa pelas colônias africanas, né, é uma grande evolução tecnológica que acabava acontecendo, ocorrendo, né, a gente está aí em um momento em que tanto a criação de novas tecnologias, né, o desenvolvimento de novas teorias científicas, né, e a gente viu isso, vocês viram isso aí também em disciplinas passadas, né, sobre a questão das vanguardas europeias. Vamos acabar vendo isso aqui também, né? Então, a influência que todo esse movimento histórico tinha sobre as artes, né, sobre a literatura, obviamente, e como a literatura ela acaba abraçando também muita coisa da história e muita coisa da arte de um modo geral, né? Então, voltando um pouco o nosso olhar para a questão de Portugal, especificamente, que é o nosso ponto, né? Temos aí uma crise de valores na sociedade portuguesa, né? Acompanhada ali da ascensão da classe burguesa, né? Essa classe, ela estava em destaque nesse momento, né? E também um fato muito importante que foi ali foi a proclamação da República de Portugal em 1910, né? Então, um pouquinho antes ali do marco oficial do movimento modernista, que foi em 1915. Então, todos esses acontecimentos, eles estavam ali naquele mesmo momento histórico acontecendo, né? Então, a gente tem aí um conservadorismo político, né? Um conservadorismo cultural, que tem um pouco a ver aí com essa mudança de perspectiva, tanto em relação ali à arte, né, tanto em relação ali à política, né, então a sociedade de um modo em geral, né, ela estava ali sofrendo essas alterações. Então essas novidades, elas vêm justamente para poder tentar suprimir um pouco, né, desse conservadorismo. Então, é bom, guardemos essas informações, né, porque a gente precisa ver que agora as características gerais desse movimento, né, assim como no modernismo no Brasil, aqui em Portugal, havia a exploração dessa linguagem mais cotidiana, mais usual também, né, e a influência das vanguardas europeias, então foi um fato, né, que também lá no modernismo do Brasil ocorreu. Então, gente, de fato é que no modernismo em Portugal, né, nesse momento, a gente tem um certo afastamento do sentimentalismo, né, o olhar ele se volta mais ali para os problemas de hoje, né, as questões do de hoje, né, e há essa busca aí por uma renovação. Então, essa busca aí por avançar, por evoluir, e esse sentimentalismo, né, que remota lá, né, daquele período, é isso que se brota ali, é isso que a gente se vê nesse período. Então, a época do romantismo, que está ali, de certa forma, sendo deixada de lado, ela está sendo ultrapassada, né? Nesse momento ali, há uma grande busca pela originalidade, pela renovação, né? Então, é o momento mesmo de ir para frente, deixar o passado para trás, né? A gente tem aí o dinamismo, que é, de certa forma, aí, uma influência de todas essas transformações que a sociedade vem passando. Especialmente ali as transformações ligadas à tecnologia, né, ao surgimento ali de novas evoluções. E aí temos também a crítica, né, e o questionamento muito marcante nos movimentos de vanguarda. Então, no movimento modernista, também tem aí a oposição às normas, que também está associado a essa vontade de encontrar algo original, de renovar, enfim, né, de avançar. E tudo isso acaba aí fazendo com que essas normas sejam contestadas, sejam criticadas, né, e em algum momento até que sejam combatidas. Então, é um momento aí de muita excentricidade, né, de inovação também, claro, né? Os artistas, eles buscam ali algo novo, algo que rompa com o passado, né? E o nosso próximo ponto é justamente esse, a ruptura com o passado, né? A gente tem ali a mobilização de artistas contra as forças culturais conservadoras, né? Um dos pontos que acabei de falar lá no final da nossa contextualização, né? Havia um conservadorismo
que em parte ali era criticado por essa classe, né, artística, e também especificamente por essa classe de artistas que eram voltados ali para a questão da literatura, né? Então, gente, a palavra modernismo, como o próprio nome diz, é modernizar, né? É avançar, é inovar, é deixar o passado para trás. Assim como no Brasil, né? Então, o modernismo ele teve algumas fases. O modernismo aqui em Portugal, no caso, a gente tem 3 fases. A primeira delas se chama Orfismo, né, que é justamente por fazer referência à revista Orfeu, né, que a gente acabou de ver dentro desse contexto, né? Então, lá no início do que eu estou falando com vocês, a gente já falou sobre isso. E a publicação dessa revista aí marca não só o início, né, do movimento modernista em Portugal, mas o início da primeira fase desse modernismo, né, que foi em 1915. Então, a gente tem, nesse momento aí, a produção de uma poesia um pouco mais complexa, né, a busca ali por discussões culturais. Então, a revista Orfeu, né, ela tentava reunir textos, tentava reunir obras, tentava reunir discussões voltadas aí para essas questões culturais. Então, mesmo a revista Orfeu, ela não durou tanto tempo, né? Ela teve ali apenas 2 publicações, acabou sendo ali interrompida, né? Mas o seu legado ele foi muito importante para o modernismo, é lembrado até hoje também, né? Então, uma das ideias centrais dessa primeira fase o cosmopolitismo, né? Ou seja, aquela ideia da nação e da nacionalidade. Então, ela é deixada ali um pouco de lado da identidade nacional. É deixada ali, essa identidade nacional é deixada um pouco afastada, né? O que se quer agora é justamente um sujeito mais voltado para o mundo, mas de forma geral, né? Então, é deixada essa ideia de nacionalidade, de nacionalismo, né? Então, o foco se volta ali para um sujeito do mundo, né? E principalmente um sujeito que habita o mundo, né? Então, o que temos aí é um indivíduo mais universal, né? E não um indivíduo muito focado, muito centrado ali no seu país, na sua origem, né? Temos esse cosmopolitismo, né, que tem a ver com essa ideia dessa universalização, desse habitante do mundo, né, mas que não habite de uma só nação. E aí temos essa questão desses novos ideais, de deixar esse passado para trás, né? Então, é uma das características gerais desse movimento que fica muito evidente dentro da primeira fase que eu acabei de falar com vocês, né? E aí a gente tem uma forte influência do expressionismo, do futurismo, do cubismo, né? Que são 3 vanguardas europeias. Se você ainda não sabe muito bem o que é a vanguarda europeia, vale a pena você voltar um pouquinho aí, né? Buscar uma página ali para a gente poder, quase que a gente vai falar sobre isso aí durante esse período, né? Mas é bom aí que vocês entrelacem o que eu estou falando aí com algumas buscas aí, né? Com algumas atitudes para o crescimento aí de vocês. Bom, a ideia central do sensacionalismo, ela é voltar a atenção aí, né, para sensações, né, para os sentidos físicos, né, não exatamente sensações que são voltadas aí para os sentimentos subjetivos, mas para sensações físicas, né, mesmo aí o tato, o olfato, a visão, enfim, questões mais materiais, mais físicas, né, enfim. E na segunda fase aí, né, que a gente chama de presentismo, né, ela tem a ver aí mais com, uma vez aí, com uma revista que chamava Presença, né? Essa fase, ela surge aí a partir da criação dessa revista, em 1927, né, e o que a gente tem nesse momento? A gente tem uma discussão sobre a teoria da literatura, sobre a renovação das formas de expressão, né, essa questão da inovação, né, mais uma vez que se faz presente, né, então é de certa forma aí um complemento da geração anterior, né, mas discordava aí em um ponto, que é a questão aí da inserção ideológica. Então essa fase, ela está muito focada aí na arte em si, né, em buscar deixar de lado essas questões ideológicas, questões sociais. Então, de certa forma, se isolar ali numa bolha, né, para poder focar a arte em si, na literatura, na poesia, né? Então, esse ponto aí, ele está discordando, de certa forma,
né, da ideia que tinha a revista Orfeu, lá na primeira fase, né? Então, a gente tem aí um certo complemento de ideias que são voltadas aí para a inovação, né, para o movimento modernista, né? Mas temos aí um ponto que marca, né, a diferença entre eles, aí, essa questão do não posicionamento ideológico, né? Temos aí um ideal, né, um pouco parecido com aquele ideal da arte pela arte, né? Que a arte é ela e vale por si mesma, né? E que ela não deve servir para outras coisas, né? Enfim. E agora a gente vê, né, quais são aí os principais representantes, né, que a gente tem sobre eles aí, dentro desse período. Encontramos aí, né, José Régio, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca, Vitorino Nemésio, dentro dessa terceira fase, né, ela também, ela fica conhecida, esse período, né, ele acaba sendo aí bastante conhecido ali, como o neorrealismo, né, a presença também aí a presença de revista, nesse caso, uma das revistas que mais se destaca é a revista Vértice, né, e aí o nome neorrealismo, aí, ela vem justamente da forma, da sua afinidade aí com o movimento realista, né, então, e aí essa fase, ela surge a partir de 1940, então a gente tem aqui uma diferença, que não é o nome de uma fase que é pautada ali no nome de uma revista, né? Mas é o nome de um outro movimento que ele aparece aqui como se fosse renovado. Por isso que tem esse neorrealismo, né? Como se fosse um novo realismo. E aí esse movimento, não exatamente o movimento, mas essa vertente do movimento modernista, ela combatia fortemente aí o fascismo, né? Então, a literatura era vista aí como um mecanismo de denúncia. E a gente tem uma diferença com relação à fase anterior, né? Que havia essa inserção ideológica, né? Essa busca por não se envolver com questões sociais. Então, no neorrealismo aí, temos o contrário, a gente tem a busca da denúncia através da literatura. Né? Não temos mais aquela ideia parecida com a arte pela arte, né? Os neorrealistas, eles buscavam servir aí ao âmbito social. Então, como eu disse, tanto através aí de denúncias, como através de críticas aí, então essa fase, ela apresentava características aí muito próximos do realismo, né, que é o movimento do passado. Então, a gente tem uma certa aí ambiguidade dentro desse contexto. Então, ao mesmo tempo que o movimento modernista buscava inovar, buscava avançar, a gente vem aí com esse neorrealismo dentro do movimento modernista, né? E como representantes, a gente tem aí Alves Rendol, né, Ferreira de Castro, Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Manuel da Fonseca, Augusto Abelaira, né, entre outros. Então, a gente precisa conhecer algumas informações muito interessantes, né, além dessas questões que são voltadas aí para a fase, por essas fases que eu citei para vocês nessa aula de hoje, né, com relação às revistas, né, esses autores, eles figuram, esses autores aí, né, que foram mencionados, né, a gente tem figuras bastante interessantes nesse momento, né, que é importante que a gente já guarde ali os primeiros momentos aí sobre ele, né, que é a Flor Bela, né, e o Aquilino, entre aí a primeira fase e a segunda fase do modernismo aí em Portugal, né. Então é bom saber aí que entre a primeira e a segunda fase do modernismo em Portugal, duas personalidades merecem destaque, né, que é a Flor Bela Espanca e Aquilino Ribeiro. Ambos eles produzem aí nesse momento, né, mas muitos estudiosos assim, não reconhecem essas produções como modernistas de fato, porque possuem características muito singulares, né, próximas à estética simbolista, mas apesar disso é possível, né, perceber traços do modernismo aí nas produções de Flor Bela. Eles tiveram aí uma produção muito interessante, né, só que a questão é que eles não se enquadravam ali exatamente dentro dessas fases, né, os dois produziram, né, muitos estudiosos acabavam não considerando eles, né, mas, enfim. Mas eles estavam ali presentes, né, no momento histórico do modernismo em Portugal, estavam produzindo,
né? Então, o hino, ele tem produção voltada ali para o simbolismo, mas ainda assim é possível perceber, né, alguns traços ali do modernismo nas produções dela, né, de Flor Bela, nas produções de Flor Bela. Então, a informação ótima aí, que a gente precisa saber, né? Tem aí um capítulo do modernismo em Portugal, que é uma figura aí de Fernando Pessoa, que é um dos poetas aí mais importantes aí, um dos nomes mais marcantes para o modernismo de Portugal, né? Uma das inovações aí de Fernando Pessoa, né? Além de criar aí o sensacionalismo, né? Ali, além de criar aí esse sensacionalismo aí, aqui a gente fala um pouco da revista Orfeu, das gerações, né? A presença deles. Eu vou deixar esses slides, inclusive, lá para vocês poderem estar dando ali um retoque mesmo aí dentro do conteúdo de vocês. Mas uma das inovações aí de Fernando Pessoa, além de criar aí o sensacionalismo, né, como eu falo no início, é que era aí uma vertente estética, né, voltada aí para as sensações, mas especificamente aí para as sensações físicas, né, daquele eu lírico. Então, ele também criou ali os heterônimos, né, ou seja, as novas personalidades para poder criar a poesia. Então, é como se ele criasse aí, né, um outro eu para criar ali suas próprias poesias, né, enfim, então, Fernando Pessoa que assina ali essa personalidade, ele que produz de fato, ele que assina as obras, né? Então, as personalidades que ele criou e que ele levava isso aí muito a sério, né? Então, no momento em que ele iria escrever, é como se ele realmente encarnasse uma outra personalidade, né? E escrevia ali os poemas e há poemas, né? Ali que vão refletir muito bem essa questão do sensacionalismo. Então, a gente compensa mesmo a gente fazer também uma busca ali, a gente vai falar sobre isso nas nossas aulas semanais, né, para a gente poder entender aí como é que ele tratava, como é que era aí essa construção que ele fazia dentro desse contexto como um todo, né? Então, recapitulando, reconstruindo aí os nossos processos, né, para a gente poder chegar aí a um consenso, né, um consenso real sobre o que a gente está vendo. O que a gente precisa guardar para esse primeiro momento? Primeiro, que o modernismo de Portugal, ele se estabeleceu a partir da criação da revista Orfeu. Então, a escola artística, ela teve influências aí do cubismo, do futurismo e do surrealismo, né? Então, o movimento modernista, ele começa a se desenvolver aí no início do século XX, ele dura ali até o ano de 1970, né, onde é considerado ali o período que marcou o fim do Estado Novo. Então, o surgimento da revista Orfeu, ela foi o pontapé inicial aí para esse movimento. A revista ela foi publicada pela primeira vez em 1915, sob a influência aí de correntes estéticas que ganhavam ali um espaço na Europa, né, como o futurismo, o expressionismo. Então, entre aí, os principais nomes do modernismo de Portugal estavam ali Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, né, Almada Negreiros, né, e as características, né? O modernismo ele propôs ali uma mudança significativa para a cultura, né, de valor e os valores portugueses, criando ali uma nova realidade. A revista Orfeu ela influenciou muito o movimento, a geração dos artistas daquele período. Então essa influência ela foi constatada aí em todas as áreas, né, mas principalmente na literatura. Então o que a gente tem de características assim, extremamente importantes que precisamos guardar aqui, né, para a gente passar para o nosso segundo ponto, nossa segunda aula. Seria ali o rompimento com o passado, a defesa da anarquia, né, a irreverência, o nacionalismo crítico, né, a questão da ironia, o questionamento sobre a realidade social, né, a cultura da realidade nacional e cultural ali da nação, né, uma ruptura de padrões, né, a ausência de sentimentalismo, já visto que eu falei no meio do nosso encontro de hoje, né, a oposição às normas, a originalidade, né, a inovação. Então, o modernismo em Portugal, ele existiu durante um período aí conturbado da história do país, né? O movimento ele surgiu ali na época
das guerras mundiais, né, no momento em que a República ela foi proclamada em Portugal. Então, existia ali um conflito político, né, entre conservadores, entre grupos políticos que buscavam ali a questão da inovação. Não podemos esquecer que existiram 3 gerações modernistas ali em Portugal, né? Foram 3 fortes gerações, né? Então, a primeira geração é a geração de Orfeu, que é a primeira fase do modernismo modernista ali no país, que é influenciada pela revista Orfeu. Então, ela teve ali o comando de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, né? Amanda Negreiros. Então, ela foi influenciada aí pelo futurismo e pelo expressionismo, né? Então, a questão ali, a revista Orfeu, né, o presencialismo ali, ele aconteceu ali na segunda fase do modernismo em Portugal. Então, ela foi marcada pelo experimentalismo, né? Então, tiveram como representante ali José Régio, Adolfo Rocha, João Gaspar Simões, né, Irene Lisboa, Miguel Torga. O neorrealismo, né, que é o que a gente falou aqui no finalzinho, ela surge ali como um movimento histórico bastante conturbado, né? A Europa passava ali por uma crise econômica, né? Os principais representantes ali foram Alves Redol, Manuel da Fonseca, José Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, né? Vigílio Ferreira, enfim. Então foi um momento ali de crítica, né? E de divulgação aí do pensamento marxista, né? As principais publicações da época ali foram a revista Seara Nova, Sol Nascente, O Diabo. Então, houve ainda a fase do surrealismo, né, que para muitos estudiosos marcou ali o fim do modernismo em Portugal. Então, a literatura dessa época ela foi muito marcada, né, pela livre associação de ideias, né, por um caráter bastante figurativo. Né? E aí a gente tem nomes como Antônio Pedro, José Augusto França, Mário Cesaniri, né? Enfim, né? Então, um período aí bastante interessante para a gente colocar o nosso curso aí à frente. Pessoal, a palavrinha aí dos nossos especialistas é sempre bom, né? Já é costume que a gente tem esses últimos 5 minutos aí voltada para um resumo mais didático aí para vocês, né? Divirtam-se bastante, estudem bastante, encontraremos aí na nossa segunda aula, até daqui a pouquinho. Estude. Oi. Depois do período literário que nós falamos agora, de um contexto histórico muito conturbado, que foi o pré-modernismo, nós vamos adentrar então a próxima escola literária. Agora sim, uma escola que é a escola modernista. Só que hoje ainda não iremos falar na sua inserção ao Brasil, iremos falar do modernismo em Portugal, o seu berço. Como surgiu lá e o que aconteceu, quais os fatores que ocorreram lá que influenciaram mais para frente o modernismo aqui também no Brasil, certo? Então, quando nós falamos do modernismo em Portugal, nós falamos do início de 2 grandes guerras mundiais. O início do modernismo, ele se dá entre este período das 2 grandes guerras mundiais. Então você pode imaginar que era um período realmente muito tranquilo, né, na história mundial. Então era um período extremamente conturbado de diferenciações, de pessoas querendo agora lutar pelo seu país, lutar pelo seu povo, mas em contrapartida crises políticas. Então era um momento que tudo estava muito tenso e não era só concentrado em um país ou em outro país, era no mundo todo. A sua abrangência agora era muito maior. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, nós vamos falar do início mesmo, do marco inicial desse modernismo em Portugal em 1915. Mas é legal a gente voltar uns 5 anos antes para a gente entender o que estava acontecendo. Então, em 1910, com a ocorrência da proclamação da República Portuguesa, surgem 2 grandes partidos, os situacionistas e os inconformados. Dentro desses 2 partidos que pensavam de formas opostas, dentro dos situacionistas, nós falamos de o lançamento da revista Águia. E essa revista Águia, ela vinha com uma proposta o quê? Do saudosismo. O que era a proposta do saudosismo? Um resgate, através da literatura, dos anos gloriosos de Portugal, daquele passado de Portugal. Então, peraí, se nós estamos falando de um período moderno, nós estamos falando de ruptura, de novas formas, uma forma moderna. Então, este grupo, o grupo que pensava de uma forma o quê? Saudosista, eles não queriam uma ruptura. Eles queriam o quê? Se manter com os pensamentos do dia que Portugal foi gloriosa.
eles queriam se manter no passado, eles queriam se aprisionar no passado. Então nós vamos ver que desde aqui começa a surgir uma grande influência para lá em 1915, um pouquinho mais à frente, quando nós iremos falar, as pessoas quisessem o quê? Uma ruptura com o passado. Não, vamos começar a pensar diferente. Vamos ser o quê? Modernos. Aí a gente vai começar a entender um pouquinho como funcionou, como se deu essa modernidade, na verdade. Falamos também aqui do início da Primeira Guerra Mundial em 1914, que se dá até 1918, mais ou menos esse período. Outros fatos que vêm ocorrendo também neste período. O crescimento da industrialização, o grande crescimento da industrialização, a teoria da relatividade, estipulada por Einstein, e as teorias psicanalíticas que a gente vê que já vão dando grande influência desde o pré-modernismo, do simbolismo, com Sigmund Freud, e também as transformações tecnológicas. As transformações tecnológicas, elas dão aquele boom inicial, para realmente as pessoas se despertarem. Um filme que retrata muito essas diferenciações tecnológicas, esse adentrado do maquinário, é o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Então, nesse filme, a gente pode ver o próprio ator sendo engolido pelas máquinas. Ele começa a passar, mas as engrenagens nada mais é do que estava acontecendo naquele período. Enquanto a gente falava antigamente de muita mão de obra, aqui não. Aqui as máquinas, a tecnologia começa a ter a sua abrangência. E com isso vai ocasionar também diferenças nos pensamentos também dos autores e também na parte de artes e literatura. Entendendo então o que aconteceu um pouco antes, em 1910, o que veio acontecendo neste caminho, podemos agora chegar exatamente ao marco inicial do modernismo em Portugal. Deu-se em 1915 com a publicação da revista Orfeu. Então, essa revista, ela visa uma ruptura com os padrões tradicionalistas, uma ruptura com os idealismos. Ela traz um choque nesse momento, porque as pessoas vinham naquele conceito saudosista. Ele foi muito bem aceito em Portugal, porque, na verdade, o conceito saudosista, ele nada mais pregava o quê? Vamos ressuscitar a glória de Portugal através da literatura. Então, um país que sofreu a sua proclamação ali, que se diz república agora, nada mais quer do que glória. Então, foi muito bem aceito. Quando veio esse grupo de pessoas que falaram assim, não, nós temos um pensamento mais futurista, vamos esquecer o que ficou lá atrás e vamos pensar o que pode ser daqui em diante. Como pode ser o futuro? Trouxe um grande escândalo, trouxe uma grande revolta esse tipo de pensamento. E essa revista, ela foi publicada e a iniciativa foi através de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Na verdade, eles tinham uma visão futurista. Eles três se juntaram e falaram assim, não, vamos fazer uma revista em que rompa com esses padrões do passado. O que passou, foi glorioso, foi, mas agora o mundo está vivendo uma modernidade em todos os seus âmbitos. Então, também vamos ser modernos na literatura. E nessa primeira geração foi chamada geração Orfeu, exatamente por estar atrelada à revista que foi publicada a seu marco inicial. Trouxe grande escândalo no período, só que a sua primeira e segunda publicação trouxeram um grande escândalo, só que na verdade a revista teve seu encerramento muito rápido, teve a duração de praticamente 1 ano, porque Mário de Sá Carneiro, na verdade seu pai era o mantenedor dessa revista, era ele que ajudava com patrocínio, Mário de Sá Carneiro era quem cuidava das finanças, só que ele cometeu suicídio em 1916. Então, a revista encerrou-se, só que os pensamentos dessa primeira geração, que era a geração Orfeu, se prolongou e nós vamos entender um pouquinho mais como que funcionou, principalmente através das obras de Fernando Pessoa. Estude.